Olha só as medidas que o presidente do Senado, Alcolumbre, quer colocar ao PSOL. Lembrando que Hugo Mota também já deu um passo sobre isso, dizendo que vai votar no Congresso para as pessoas que forem acessar o Congresso ter trajes, tá? Significa usar gravata, uniforme bonitinho, se apresentar. Não vai ter mais permissão do povo para ficar questionando o que eles decidem. Isso agora está sendo anunciado também pelo presidente do Senado, Alcolumbre, dizendo que o pessoal não vai ter mais permissão de ficar o cofre secreto, verba pública, investigando. Eles querem fazer do Congresso do jeito que eles querem. Eles não querem que o STF se envolva, eles não querem que o nosso presidente diga não, a qual o nosso presidente derrubou o veto deles, vetou o projeto deles de 18 deputados. Graças a Deus que temos um presidente hoje de coragem no poder, que não abre mão dos nossos direitos. Mas eles querem impedir a população. Eles querem impedir o pessoal de acompanhar, de investigar, de questionar o direito do povo. Eles querem votar e dizer, ó, acabou, foi votado, decidimos assim, pronto, a população não tem nada a ver, porque disse um deles aí, que eu não sei qual é o nome, se vocês conhecem, já deixa aqui no comentário, já republica, que eles estão fazendo o dever de casa. Mas dever de casa vocês fazem aí, mas fazem em casa também. Porque a população é que aprova. A população é que decide. A população foi que colocou vocês aí. Aí vocês votam contra 30% da isenção da cesta básica, é o dever de casa. Vocês votam em favor de má educação, de má saúde, de má previdência social, porque querem congelar o salário mínimo, é dever de casa. Querem prejudicar a saúde, é dever de casa. Não querem que os empresários paguem 1% do IOF para que o governo tenha dinheiro para trabalhar nas demais áreas embaixo, é dever de casa. Pelo amor de Deus, aonde é que está a consciência de vocês? Veja a parte do vídeo e me diga o que vocês acham. Comenta, republique e não vamos deixar o povo do PSOL só, porque também tem lutado pelo direito do povo. Comenta, segue e compartilha. Centrão e direita, nunca mais. Lideranças do Centrão e da extrema-direita articulam um golpe contra a atuação combativa do PSOL no Congresso Nacional. O plano é impedir que o partido conteste medidas inconstitucionais e antipopulares no Supremo Tribunal Federal, como a ação contra o orçamento secreto. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já anunciou que na próxima semana irá convocar uma reunião de líderes para discutir o assunto. Vossa Excelência tocou um assunto muito importante e que eu vou trazer na próxima reunião de líderes. Há algum tempo nós estamos aqui e, claro, todos têm o direito de fazer as manifestações que compreendem razoável, e para isso temos um mandato. Tem uma questão que nós temos que discutir com urgência no Congresso brasileiro, em relação aos legitimados que podem acessar o Supremo Tribunal Federal para questionar qualquer lei votada no Congresso. Esse é um problema seríssimo que nós temos no Brasil. Todo mundo pode acessar o Supremo e depois fica as críticas aqui em relação às decisões do Poder Judiciário brasileiro, da Suprema Corte. Hoje está muito aberto isso. Todo mundo pode acessar e questionar qualquer coisa, entrar com madinha em relação a uma legislação votada pelo Parlamento brasileiro. Então, eu acho que Vossas Excelências estão fazendo ponderações adequadas. Acho que o que o senador Espiridião fala tem razoabilidade em relação a enfrentarmos esse assunto e modernizarmos a legislação a partir de um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho a capacidade jurídica e intelectual do presidente Rodrigo Pacheco, mas eu entendo que nós temos que tomar uma providência em relação a isso. A manifestação do senador ocorre em um momento de embate entre Planalto e Congresso, em razão da judicialização da derrubada do decreto que aumenta o IOF, mas o que mais incomoda essa ala política é a ação contra as emendas parlamentares que estão sendo contestadas no Supremo Tribunal Federal, com relatoria do ministro Flávio Dino. Alcolumbre e parlamentares do Centrão e extrema-direita defendem uma restrição aos partidos políticos. Dessa forma, siglas menores e com menor representação no Congresso, como o PSOL, pode ser prejudicado. As críticas ao judiciário são fruto daqueles que vão e procuram no judiciário, como o caso do IOF, foi um partido político que entrou fazendo o primeiro questionamento, em seguida a AGU, com legitimidade,
com prerrogativa, mas se todo o tempo nós levarmos todas as discussões do Congresso com todos os legitimados para o Supremo Tribunal Federal, em todo instante alguém vai ficar satisfeito e alguém vai ficar insatisfeito com a decisão da Suprema Corte Brasileira. Acho que esse é um assunto muito relevante que temos que decidir no Parlamento, com legitimidade, sobre quais os aspectos dos legitimados que podem entrar para questionar a constitucionalidade de uma lei votada no Congresso brasileiro. Isso será um bom debate. A medida também é articulada pelo deputado Arthur Lira, maior articulador político das emendas parlamentares no Congresso. Ele já saiu em defesa dessa medida publicamente. A socialização da política, ela acontece pela própria política. É isso que a gente tem que cuidar, fazer o dever de casa dentro do legislativo, aprovar modificações na lei, para que matérias que sejam aprovadas por maiorias absolutas, como qualquer uma que ultrapasse 300, 350, 380, não sejam contestadas por minorias insatisfeitas. A legislação permite isso por enquanto e eu espero que ela seja modificada. Diferente do que Alcolumbre afirma de que qualquer pessoa possa entrar no STF com ações de inconstitucionalidade, o artigo 103 da Constituição Federal propõe que apenas 8 organizações podem mover essa ação, incluindo partido político com representação no Congresso Nacional, como é o caso do PSOL. A deputada federal do PSOL, Sâmia Bonfim, já denunciou essa manobra. Pessoal, eu estou aqui em Brasília e acabo de saber que alguns líderes partidários articulam um golpe para retalhar e tentar calar a atividade do PSOL. Hoje, partidos políticos que têm assento aqui na Câmara de Deputados podem mover ações no Supremo questionando ilegalidades e inconstitucionalidades de leis que são aprovadas, sejam iniciativas do Legislativo ou do Executivo. Com a proposta que eles estão articulando, eles querem impedir que um partido que seja do porte do PSOL possa mover esse tipo de ação e de questionamento no Supremo. Isso é claramente uma retaliação ao nosso partido que sempre foi linha de frente na denúncia ao orçamento secreto. Graças à nossa ação, o Supremo paralisou por um tempo a utilização sem transparência e sem rastreabilidade de emendas parlamentares, um prato cheio de corrupção e sempre faz questionamentos e exigências para que essa farra com o dinheiro público seja alterada. Agora querem impedir que esse nosso instrumento importantíssimo de garantia da Constituição e dos direitos do povo, querem impedir que a gente possa seguir utilizando ele. Sâmia convoca a população para ampliar essa denúncia e lutar contra esse absurdo. É por isso que eu faço esse vídeo e essa denúncia. É fundamental que a gente se articule e denuncie mais uma vez o Congresso inimigo do povo, que quer calar a nossa voz e impedir que a gente siga atuando com o nosso papel, que é defender os interesses da população, denunciar os escândalos de corrupção e lutar pelos direitos do povo. O ministro Flávio Dino, relator das emendas parlamentares no Supremo Tribunal Federal, já demonstrou que o excesso de judicialização no Supremo não é favorável para a democracia, porém afirma que a Corte não pode se omitir da inércia do Congresso que não cumpre o seu papel. Nós temos a ideia das chamadas emendas impositivas. Professora, lá no nosso país não existe lei travão. E eu acabei virando, por esses caprichos do destino, uma espécie de juiz travão. E é um papel chato. Tem muita gente que me odeia, inclusive, mas tem muita gente que gosta. Por quê? Porque quando eu assumo a relatoria das ações constitucionais relativas a essa temática das emendas impositivas, querido Alexandre, nós tínhamos uma desorganização absoluta quanto ao funcionamento do devido processo legal orçamentário. E como o Zé Roberto Afonso disse, a nossa Lei Geral de Finanças Públicas é a velha 4320 de 64. É preciso que alguém faça mais ou menos esse papel de tentar dizer onde está o trilho, isso sim, isso não pode. E aí vem o quinto elemento daquilo que hoje eu identifico como sendo que ficou no lugar do presidencialismo de coalizão, que é exatamente o papel do Supremo, que é muito
difícil hoje porque o Supremo vive uma sobrecarga